Personagens alienígenas são muito comuns e normalmente muito queridos nas HQs. E hoje é dia de falar de uma raça muito peculiar, os Kizarnianos, que é a espécie do Gene Simmons, do lobo. E ela é mais uma espécie praticamente extinta do universo DC. E então, para saber praticamente tudo sobre sobre os Kizarnianos e também sobre o lobo, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Kizarnia é um planeta que já foi totalmente habitado por seres muito evoluídos, chamados Kizarnianos. E os Kizarnianos, ao passar das eras, desenvolveram uma tecnologia muito avançada e se tornaram extremamente pacíficos e bondosos. Tão bondosos quanto aqueles que deixam um like nesse vídeo, porque isso ajuda demais. Conto com você! E no quesito evolutivo, Kizarnia era comparada a Krypton, inclusive na parte tecnológica. Mas diferentemente de Krypton, que ainda tinha alguns criminosos e alguns caras violentos e baderneiros, Kizarnia vivia na mais completa paz, sendo literalmente um mundo utópico. E para você ter ideia, não existia uma palavra específica para descrever a violência. E nesse lugar, todos tinham tudo o que precisavam para viver, e até a morte era uma opção, visto que os Kizarnianos são quase imortais. E por isso, para muitos, esse era o melhor lugar do universo para se nascer. Mas como muitos dizem, sempre que você busca por uma utopia, tudo o que encontra é uma distopia. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Kizarnia após o nascimento do lobo. E aqui vale a pena fazer uma observação interessante, porque o lobo não é um personagem que deve ser levado 100% a sério. Grande parte da história do lobo é composta por paródias que desafiam qualquer lógica e que não fazem nenhum sentido, tornando o personagem cômico e ao mesmo tempo assustador. Ele foi feito para ser aquele personagem que quebra as expectativas e para ser uma caricatura até certo ponto. Mas obviamente tem coisas sérias na história dele. Mas agora voltando à história de Kizarnia, saiba que o lobo já nasceu virado no capiroto, no coisa ruim. Cabeça de morcego, o mochila de criança, ele o sete pele, o sinteco gelado. E no momento do seu nascimento, na hora do parto, ele já lascou uma mordida no médico que realizou o parto dele. Cara, você sabe que a criatura é possuída pelo bicho, pelo mochila de criança, quando ele já nasce com dentes. E o pior, com dentes fortes o suficientes para arrancar os dedos de outro Kizarniano. Isso obviamente é coisa do maligno. Mas ele não parou por aí, muito pelo contrário. À medida que ele crescia, ele se tornava mais e mais violento. E cada vez mais mostrava que não queria ser como o resto do seu povo. E por vários anos, ele continuou causando o terror em seu planeta. Mas quando ele se tornou um adulto jovem, ele foi além. E mostrando uma inteligência e um conhecimento científico absurdo, ele criou um pequeno inseto muito parecido com um escorpião com asas, que era capaz de matar qualquer Kizarniano. Aparentemente, a picada desse escorpião impossibilitava que um Kizarniano usasse o seu fator de cura ou se clonasse. Em outras palavras, tornava a espécie outrora imortal em uma espécie comum. E esse escorpião ainda tinha uma espécie de toxina que matava um Kizarniano lentamente e com muita dor e sofrimento. Cara, muito gente boa esse lobo. E é importante dizer que como o lobo não é besta, ele já havia se imunizado contra a picada desse bicho. Portanto, nada aconteceria com ele. E como os Kizarnianos eram extremamente pacíficos, eles não estavam preparados para um ataque vindo de dentro, e não tinham um mecanismo para responder a esse tipo de ameaça. E o resultado é que o plano do lobo deu muito certo, e os insetos saíram picando geral, sem nenhuma resistência. E com essa estratégia bizarra, o lobo conseguiu exterminar todo o seu povo. E com isso, 5 bilhões de Kizarnianos morreram lentamente, enquanto o lobo bebia até ficar bêbado e tocava guitarra ao som dos gritos dos seus conterrâneos. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu, embora eu acho que ele deveria tocar baixo e não guitarra.
E um detalhe interessante é que ele odiava o seu povo apenas por eles serem pacíficos demais, e ele claramente queria o caos. E após isso, teoricamente, o lobo era o último Kizarniano vivo. Mas como sempre, descobriram depois que haviam outros sobreviventes. E esses sobreviventes tentavam levar uma vida pacífica, enquanto o lobo continuava causando caos onde passava. E as suas histórias continuavam naquela pegada meio nonsense. Por exemplo, teve uma vez que o lobo levantou uma cidade do chão, comprimiu ela como se ela fosse uma bolinha de gude e a engoliu. Tipo, sentido nenhum. E ele também já invadiu os céus e saiu metendo porrada em vários anjos e dizendo algumas coisas meio polêmicas. E enquanto isso, a presença estava em algum outro lugar apenas rindo da situação. Ele chegou a matar o Papai Noel por encomenda do Coelhinho da Páscoa. Fora que ele já matou toda a Liga da Justiça na porrada, mas depois foi revelado que era só um pesadelo coletivo da Liga. Ele também já espancou panteões de deuses aleatoriamente. E você pode ver que a cena tem um tom bizarro, mas igualmente cômico. Fora que ele já usou um metal super poderoso para alterar a realidade e ocupar o papel do Superman e de outros heróis também. Entre várias outras coisas bizarras, mas bem engraçadas. Mas em breve eu vou trazer um vídeo mais sério sobre o lobo falando de seus feitos. E para não perder esse vídeo, se inscreva no canal, você não vai se arrepender. E o lobo, assim como todos Kizarnianos, possuem alguns poderes, como super força, super velocidade, resistência aumentada e um fator de cura e regeneração absurdo. Eles podem se regenerar de uma única gota de sangue ou até de uma simples célula. E é por isso que um Kizarniano é visto como quase imortal. E o caso do lobo é ainda pior, porque nem o céu e nem o inferno querem a alma dele ou ele por lá. E por isso ele é mantido vivo permanentemente, sendo ainda mais difícil de matar do que os Kizarnianos comuns. Fora isso, os Kizarnianos podem fazer clones de si mesmos, e esses clones são completamente independentes e têm vontade própria. E como deu pra perceber pelo nível evolutivo, os Kizarnianos são extremamente inteligentes, e para muitos são comparados aos Kryptonianos nesse ponto, embora seja relativo. E para finalizar, eu gostaria de falar mais alguns pontos interessantes sobre Kizarnia. E o primeiro ponto é a qualidade de vida, que era extremamente alta, uma das maiores do universo. E também sobre a prontidão militar, ou seja, a capacidade imediata de reagir a uma ameaça interna ou externa. E nesse caso a capacidade era muito baixa. Eles nem sabiam o que era violência e mesmo tendo poderes, são incapazes de usá-los de forma minimamente eficiente. E um outro ponto é a capacidade de resposta e de autodefesa ao longo prazo. E nesse caso, a capacidade deles é mediana. Eles não sabem o que fazer para se defender, mas são muito inteligentes e possuem grandes poderes. Então, no médio prazo, eles poderiam se tornar um povo relativamente preparado. E eu acho que com esse vídeo já deu para entender um pouco mais sobre Kizarnia e sobre o lobo. Mas vale ressaltar que nesse vídeo eu abordei mais a história geral e alguns pontos cômicos e caricatos do lobo. Mas em algum outro momento eu vou trazer alguns feitos dele e tentar dimensionar o seu poder. E também vou explorar outras raças da DC e também outros lugares. E portanto, esse é apenas o primeiro vídeo da série Planetas da DC. E para não perder outros vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe o seu like porque isso ajuda demais. Conto com o apoio de todos e até a próxima!